Doutor, tem algumas dívidas saindo do Serasa mesmo sem pagar essas dívidas. Será que é porque os bancos estão vendendo as dívidas e logo será negativado por outra empresa? Veja só, vamos estudar essa questão. É uma ótima pergunta aqui do Glauber. Então vamos começando pelo começo. Será que o banco pode vender a dívida? Sim, amigo, o banco pode vender a dívida, né? Ele precisa da sua autorização para vender a dívida? Não, ele não precisa da sua autorização da dívida. Mas a lei diz que ele tem que notificar você da venda da dívida para você não pagar para a pessoa errada, tá certo? Que acontece o quê? Por exemplo, ele devia ir para o Banco do Brasil. O Banco do Brasil vendeu a dívida lá para a Recovery. E, de repente, você está sendo cobrado pela Recovery. Então, quem você deve pagar? Você sempre deve pagar para o credor original, tá certo? Então, se vem outro cobrando de você, você deve exigir dele que ele demonstre que ele é o real proprietário da dívida ou tem procuração para cobrar essa dívida, tá? Então, de repente, aqui no Glauber, as dívidas começaram a sumir do Serasa. Que bom, né? Então, quando a dívida sai do Serasa? De modo geral, ela sai quando ela prescreve, né? Não existe dívida que dure para sempre. Toda dívida prescreve, toda dívida caduca. Essas dívidas mais comuns, essas dívidas de boleto, dívida de luz, telefone, dívida bancária, dívida cartão de crédito, dívida de internet, elas prescrevem, elas caducam no prazo de 5 anos, tá certo? Então, depois de 5 anos, ela não pode mais ficar negativada no Serasa, tá certo? Então, veja só. Então, o Glauber está perguntando, será que o banco vendeu essa dívida, ele tirou, porque daqui a pouco eu serei negativado novamente? Pode ser que sim, porque o banco, quando vende essa dívida, se ele vendeu, ele não é mais o proprietário da dívida, ele não pode mais negativar você. E aquela pessoa que comprou a dívida, ela pode negativar o seu nome? Sim, ela pode negativar o seu nome se a dívida não estiver prescrita, tá certo? A venda da dívida não zera a prescrição. Então você deve estar muito atento a isso daí, tá bom, Glauber? Se a casa da empresa negativou você de novo e já tem passado 5 anos, isso cabe dano moral, você está sofrendo uma violência. Então, para você resolver esse problema é muito simples. Primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Reclamar com a empresa. Sempre reclame antes, tá certo? Você vai lá no consumidor.gov.br e reclame. Lá é muito legal porque você já tem um protocolo da reclamação. E se acaso a reclamação não der certo, o que você vai fazer? Você vai processar essa empresa, amigo. Hoje em dia é possível você processar quem negativou o seu nome sem advogado e sem gastar nada. Olha que legal, que facilidade. Como é que você faz isso? Você procura o juizado especial civil, aquele juizado de pequenas causas, no fórum mais perto da sua casa, tá bom? Então é isso aí, Glauber. Beleza, bela pergunta. Ajuda muita gente esse tipo de informação.